Olá, meu aluno, minha aluna. Tudo bem com você? Veja como será a prova de língua portuguesa da Unifesp. Como será a redação? Como será a abordagem da língua portuguesa, a abordagem da gramática? Vamos fazer uma pequena revisão, olho vivo, para que você fique um pouco mais forte para essa prova tão importante da banca da VUNESP. Vou compartilhar aqui a minha tela para que nós possamos pensar o que a Unifesp vai fazer neste próximo vestibular aí, já na ponta, nesta reta sua aí para a Unifesp. Vamos rever algumas coisas, tanto da redação quanto da gramática. Olho vivo, vamos lá comigo. Sabendo que a Unifesp, ela elege os seus temas da atualidade, sempre é o foco da Unifesp, temas da atualidade, e com uma vertente um pouco polêmica, não é? Com uma vertente um pouco polêmica. Então, é o que nós depreendemos a partir desses, digamos, vamos pegar de 2010 a 2020. Como a Unifesp seleciona os seus temas? 2010 a 2020. O ano passado, vestimentas religiosas no esporte, legitimação da opressão ou liberdade de manifestação religiosa. Querido, querida, a primeira coisa é encontrar as palavras-chave. É você ficar atento à abordagem completa para que você não tangencie. Então, vou dar uma dica aqui para você. Olha, vestimentas é o primeiro substantivo que aparece. Vestimentas. Agora vamos especificar vestimentas religiosas no esporte. Então, nós temos vestimentas, não é? Nesse caso, vestimentas religiosas, é um sintagma nominal, o outro sintagma no esporte. Então, você já vai fechando as palavras para que você não tangencie. Porque se você for para a redação e não souber compreender bem esse tema, vestimentas no esporte, e depois? Depois é a posição sua. A posição, olha a palavra aí, os paradoxos que nós temos. Opressão e liberdade. Então você precisa saber, aprender a estudar o tema para que não dê nenhuma abordagem incompleta. Esta é a pegada da Unifesp. Ela é muito criteriosa. A prova vale até 50, então é importante que o candidato saiba administrar essa visão dos temas. Repito para você: vestimenta, esporte, opressão e liberdade são duas palavras antitéticas. E assim você começa a compreender o tema. Chama a atenção, então, de você para a primeira parte. A primeira parte da prova de redação na Unifesp vem pela palavra-chave, ou eu digo, as palavras-chave. A Unifesp gosta de uma pergunta, então é óbvio que a sua resposta, a sua posição tem que estar clara, evidente. Então, aquela introdução com contextualização, problematização e posição clara, posição direta, nada de ficar em cima do muro. Então, a Unifesp quer a sua reflexão acerca de vestimentas, de esporte, de opressão e liberdade. Qual é a sua posição? Você vai pegar esse núcleo, opressão, então a sua posição será justamente defender essa parte da opressão. A outra, não, professor, eu vou defender liberdade. Então é importante que a sua posição esteja muito bem clara. É óbvio que ela vai dizer assim para você: olha, primeira coisa da Unifesp, aborda as palavras-chave. Então o candidato tem que pensar vestimentas, religião, esporte, opressão, liberdade. Estude as palavras-chave. Estude. Por quê? Aquele candidato que não tem uma boa nota na prova da Unifesp é o candidato que não soube interpretar a proposta. Ou falou mais de religião ou esporte, não é? Mas não tocou na questão de vestimenta religiosa, ou fez o contrário. Ou fez o contrário. Então, é aquele candidato que tem 30 para baixo e assim por diante. 2.
ali, o nível 2. O nível 2, aquele candidato até que está bom, mas a nota não passa lá do 44, 43,5, 44 e assim por diante. É importante para você concorrer, é importante que você chegue a esse nível, o nível terceiro. Portanto, querido e querida, o mais importante na prova da Unifesp é justamente você ler, compreender bem os sintagmas, os substantivos que estão presentes justamente ali naquela reflexão, naquele tema debate, naquele tema polêmico que ele está oferecendo para você. Embora o tema seja polêmico, a posição sua tem que ser clara, evidente e conhecedora das palavras-chave. Veja aí, o nível 3, que é aquilo que dá justamente a nota máxima. Eu compreendi vestimentas religiosas, eu compreendi esporte, eu compreendi, porque essa foi a minha posição, liberdade. Ou o aluno vinculou vestimentas religiosas, esporte, e mostrou que isso é uma opressão. Ótimo! É essa clareza do pensamento que a Unifesp vai pedir. Tudo bem? Então, Unifesp, contextualização, problematização e tomada de posição. Na minha concepção, será sinônimo de liberdade. Ou, para o outro aluno, não, isso é uma forma de opressão. É importante. Na seleção, no desenvolvimento de argumentos, saber selecionar bons argumentos, evidentemente, justificar. Justificar por quê? Porque a Unifesp, ela constrói justamente isso daqui. Além do tema, ela constrói o critério B, que é o chamado tipo, gênero de texto, que é dissertativo, não é um texto dissertativo, então tem uma tese, tem que convencer, a argumentação aqui é muito importante, a coerência tem que fazer justamente esse critério de coerência, então é muito bem organizado, o texto é organizado e tem coerência, tem sentido. Há repertório. Ei, querido e querida, invista no repertório cultural. Por quê? Porque é a coerência externa, linkando com a informatividade, fazendo com que a sua redação seja atrativa. Dou uma dica até do uso também de mitologia, de analogias, de metáforas, que deixam o texto mais atrativos para uma prova da Unifesp. E, por fim, o outro critério é a coesão. É a ligação. Nessa questão de coesão, ligação, que são os elementos de coesão, você também fique atento para uma particularidade que a Unifesp não aceita. Argumento não justificado. Defendeu uma coisa, falou uma coisa e já começou. Além disso, não tem nada de além disso. Justifique. Prove o que você está defendendo. Então, a argumentação sólida, tanto no critério B quanto no critério C, vem por meio de termos explicativos, isto é, uma vez que, porque, visto que, prova disso é. Então é importante você ficar bem atento a essa dinâmica da prova da Unifesp. Tudo bem? Olha, para você perceber, 2019 foi a mesma situação. 2019, a Unifesp colocou eutanásia entre a liberdade e a preservação. Quando ela colocar assim, entre a liberdade de escolha e a preservação, significa dizer, o que você pensa sobre a eutanásia? Qual será a sua posição? Uma escolha? Uma liberdade de escolha? Que o indivíduo deve ter? E a preservação da vida? Então você pode, evidentemente, explorar esses núcleos, esses sintagmas, liberdade de escolha e preservação da vida. Você percebe que ela quer uma posição clara. Olha, não veio por meio de uma pergunta, não, mas a sua posição tem que ser evidente. Você não pode ficar em cima do muro. Ah, é liberdade se for isso, é preservação se for aquilo. Não. É importante que você tenha uma construção sólida e que você tenha uma contextualização, mostre a pertinência desse tema, não é? Mostre a pertinência desse tema, contextualize, mostre a pertinência desse tema. Diante disso, cabe ressaltar que a liberdade de escolha deve prevalecer. Então você toma uma posição evidentemente clara, direta e vai exatamente selecionar bons argumentos, argumentos atrativos,
Então, argumentos sólidos, bem justificados e invista no repertório cultural, para fazer com que o seu texto seja mais atrativo, mais flexível, mais solto. Não faça um texto muito preso à estrutura para a Unifesp. A Unifesp alarga o tema no que diz respeito à banca da Vunesp. É uma prova mais criteriosa, é uma prova mais conteudista, é uma prova mais reflexiva, é uma prova que investe mais no seu potencial vestibulando. Então não fica tremendo na estrutura. Você só tem que saber, a minha posição é clara, tem que ser clara, direta, e a minha reflexão. Viaje nessa reflexão. Busque repertório nessa reflexão. Mostre argumentos que transcendem o texto de apoio. Mostre argumento que transcende o texto de apoio. Olhe para a sociedade, porque são temas que nascem do seio social. Então, olhe para a sociedade, olhe para os autores, olhe para obras de arte, a literatura, enfim, todo o conjunto de repertório que pode fazer com que o seu texto fique um pouco mais leve, suave e muito reflexivo. Se você observar os outros anos, olha só como são temas relativos à nossa sociedade. As redes sociais estreitam os laços entre as pessoas ou as tornam egoístas? O voto nulo é um ato político eficaz? A adoção da pena de morte pode contribuir para a redução do número de crimes hediondos no Brasil? O financiamento de campanhas eleitorais por empresas deve ser proibido? Querido, olho vivo. É para aluno que está antenado com os temas da atualidade. Então é isso que eu chamo a atenção de você. Você percebe aí que nós temos um rol de temas, evidentemente temas que discutem a nossa sociedade. E temas aí que são aqueles temas mais pertinentes. A Unifesp gosta de pegar aqueles temas mais pertinentes, mais atuais, que estão sendo uma pedra no sapato do homem brasileiro. Então, temas que estão aí com esse caráter de discussão, de polêmica, para que você tome uma posição. Existe a posição correta? Não existe. Agora, existe a argumentação adequada, perfeita, ao estilo da Unifesp, que é uma argumentação reflexiva, justificada, provada. Então, evidentemente, você busca excelentes argumentos para defender o quê? Para defender a sua posição. Então, olho vivo, não fica muito preocupado em ficar analisando o lado do outro. A Unifesp não está buscando de você para que você faça análise do pensamento do outro. Não, a Unifesp quer a sua reflexão, o seu pensamento a respeito desse tema. Chamo a atenção, então, de você para essas circunstâncias aqui. Chamo a atenção, olho vivo no tema. Vestimentas, sintagma nominal, vestimentas religiosas. Agora, onde? No esporte. Esporte, vestimentas, esporte. Aí você olha para baixo, né, e vê o quê? Termos antitéticos. Opressão, liberdade. Pronto, já acabou, já matou. Tudo bem? Não fica se perdendo em outras palavras, não. Para que você entenda bem o tema, e o tema aparece na sua mente como se fosse, assim, vestimentas religiosas no esporte. É opressão ou é liberdade? Acabou, você já dominou o tema. Então faça isso, viu, querido e querida? Unifesp, desejo uma boa prova de redação da Unifesp para você. É bem aquilo que você estudou comigo. Então, sem medo de ser feliz na prova da Unifesp. É a nossa prova. Quero aproveitar também agora, chamar a atenção como a nossa língua portuguesa, como a gramática, aparece na prova da Unifesp todos os anos. Então, vamos comigo? Unifesp. Tendo em vista a ordem inversa da frase, verifica-se o emprego de vírgula para separar um termo que exerce a função de sujeito. Então, perceba bem, aí está fazendo uma discussão com você, uma discussão acerca de ordem direta e ordem inversa. O que é a ordem direta? Direta, sujeito, verbo e complemento. Na ordem direta, nós não colocamos vírgula, não é? Porque eu não posso separar por vírgula o sujeito do verbo e o verbo do complemento. Entretanto, a Unifesp colocou para você ordem inversa. Ordem inversa significa os termos deslocados.
E qual o termo deslocado que chama atenção? O sujeito. Não é? Então, olha a alternativa A. Deu-lhe muito trabalho aquilo. Vamos colocar na ordem direta? Aquilo deu-lhe muito trabalho. Ou aquilo deu muito trabalho a ele. Então, aquilo é o sujeito da oração. E está deslocado, está lá no final. Por isso está separado pela vírgula. Alternativa A. Tudo bem? A alternativa A é a minha aula e aquilo que eu trabalho com vocês, a gramática nossa do dia a dia. A prova da Unifesp de língua portuguesa é a minha aula. Então, olho vivo, vamos lá. Mais um exercício. Enquanto existirem no mundo aqueles horríveis girassóis, aquelas estrelas tumultuadas, aqueles ciprestes deformados, dizia, não poderei jamais dar vazão ao meu instinto criador. Ao se transpor o trecho do discurso indireto para o discurso indireto, temos. Então, agora o conteúdo é passagem do discurso direto para o discurso indireto. Fica atento, vestibulando. O que nós mudamos quando passamos do discurso direto para o discurso indireto? Mudamos o verbo, o advérbio e o pronome. Olha, não apareceu o advérbio aí grifado. Então, nós mudamos o verbo e mudamos o pronome. Então, guarda, 3 coisas. Verbo, pronome e advérbio. Então, um advérbio, por exemplo. Aqui, eu sou feliz. Discurso indireto sempre começa com o verbo discendi mais que ou se. Ele disse que ali ou lá era feliz. Tudo bem? O verbo muda. Presente passa para o pretérito imperfeito. No caso aqui, enquanto existirem, não poderei dar vazão ao meu sol, ao meu instinto criador. Enquanto houver sol, guarde isso, enquanto houver sol, eu poderei. Enquanto houver sol, eu poderei. Ele disse que, enquanto existisse o sol, ele poderia dizer do seu amor ou do amor dele. Então você percebe que você vai ter que trabalhar com os verbos. Né? O verbo poderei, poderei. Poderei estar no pretérito, está no futuro, futuro do presente. Futuro do presente passa para o futuro do pretérito. Daqui não sairei. Ele disse que dali ou de lá não sairia. O meu aluno chegou. Ele disse que o seu aluno ou o aluno dele chegou. Portanto, nós temos aí, como você confere aqui na alternativa B, enquanto existissem, não poderia dar vazão ao seu instinto criador. Enquanto houver sol, poderei falar do meu amor. Ele disse que, enquanto houvesse sol, poderia falar do seu amor. E assim por diante. Tudo bem? Então, uma matéria que sempre cai na prova da Unifesp. Se você pegar, vestibulando, a Unifesp 2020 a 2017, por exemplo, se você quiser, ou 2015, a mesma prova. A mesma estratégia de pensamento. Veja o que vem agora. Mediante cruzamentos sucessivos, obteve um tipo de cupim que só queria comer Van Gogh. É uma figura de linguagem, sim, uma figura de linguagem denominada aqui metonímia. Lembra-se de metonímia? O que é metonímia? A substituição de um termo por outro. Uma obra, não é, pelo autor Lee Machado de Assis. Não é? Lee Machado de Assis. Então, é justamente isso é o que nós chamamos de comer Van Gogh. Então, é uma metonímia, a substituição de um termo por outro. Não é? Nós temos aí vários elementos que comprovam a metonímia, é a substituição de um elemento por outro. Professor, e hipérbole? É exagero. E eufemismo, suavizar uma expressão grosseira. E personificação, atribuir uma característica humana para um ser inanimado. E pleonasmo, repetição de ideia. Portanto, a alternativa verdadeira aí, metonímia, substituição de um termo por outro. Bem, todos os anos você vai esperar questão desse jeito. Você precisa saber quais são os valores semânticos das conjunções.
Então, não se esqueça, hein? Valor semântico das conjunções, valor semântico das preposições. Vale a pena fazer uma pequena revisão para você entender a prova da Unifesp. Valor semântico das conjunções. Embora, é claro que o valor semântico da conjunção você vai pegar no texto, tá certo? No texto, obrigatoriamente. Você percebe que aí no texto ele diz assim: embora a forma da mudança difira inteiramente. Embora significa apesar de. Apesar de. Então, isso nós chamamos de oposição. Trata-se de uma conjunção concessiva. Oração subordinada adverbial concessiva. Quais são as conjunções concessivas? Embora, ainda que, mesmo que, apesar de, posto que. Posto que esteja chovendo, sairei sem guarda-chuva. Então, são ideias opostas. Aí a alternativa que colocou concessão é a alternativa E. Esta é a verdadeira. Comparação. Quais são as conjunções comparativas? Como, mais que, menos que. Causa, causa, causais. Já que, uma vez que, visto que, como, porque. Conclusivas. Logo, então, por conseguinte, portanto. Consequência, consecutivas. Falei tanto que estou rouco. Tanto que, muito que, bastante que, demais que, e assim por diante. Portanto, a alternativa aí, concessiva, concessão, embora. Gente, é o mínimo de língua portuguesa, não é verdade? É o mínimo de língua portuguesa, então, é a reflexão sobre a língua portuguesa no texto. Mais uma importante aí para você, só ficar atento ao que a Unifesp vai querer de você. No período, uma parcela expressiva destas mortes, que varia de região para região, é atribuída à ação da polícia, que se respalda na impunidade para continuar cometendo seus crimes. As palavras sublinhadas referem-se respectivamente, presta bem atenção, ele está usando o quê? Ele está usando a função sintática do pronome relativo. Olho vivo, porque já caiu na FUVEST, este exercício, a última FUVEST que nós fizemos, caiu na FUVEST função sintática do pronome relativo. E o que é o pronome relativo? Substitui o termo anterior. Pronome relativo substitui o termo anterior. Leitura comigo. Uma parcela expressiva dessas mortes, a qual varia. Então, se é pronome relativo, você, evidentemente, substitui pelo termo a qual. A qual se refere a quem? Se refere, anaforicamente, não é? Se refere à palavra parcela. Uma parcela, a qual varia de região para região. Agora vamos buscar o sujeito de varia. Quem é que varia de região para região? Quem é que varia de região para região? Uma parcela expressiva. Ah, uma parcela? Sim, e uma parcela foi substituída pelo pronome relativo que, porque a função do pronome relativo que é substituir o termo anterior. Portanto, é a função de sujeito. Não é o que confere já para você, olho vivo, nessa alternativa A, que diz assim para você, refere-se à palavra parcela e tem a função de sujeito. Quem é que varia de região para região? Uma parcela, que foi já substituído pelo pronome que. Continue a leitura. E é atribuída à ação da polícia que se respalda. A ação da polícia que se respalda. Este que se refere à ação da polícia. Agora vamos perguntar qual é o sujeito de se respalda. A ação da polícia se respalda na impunidade. Percebeu bem? Então, refere-se a essa questão. O núcleo. O núcleo, evidentemente, é a polícia. Não é? Você poderia pegar aí o núcleo, a polícia, a palavra polícia, e tem a função de sujeito. Ou a ação da polícia é a mesma circunstância. Portanto, nós temos aí a alternativa A. Alternativa A. Tudo bem, queridos e queridas? Chama atenção, então, finalizando aí para você, finalizando o Unifesp, chamando a atenção do candidato para que observe bem essa circunstância da redação. Redação é abordagem completa. Redação é tema, é estudo do tema que vai aparecer para você. Não fica desligado. Anote, escreva bem e tenta entender o tema. Porque se você não entender uma palavra, você comete
Há um desvio aí, há um perigo do tangenciamento. Então, veja como eu fiz hoje. Vestimentas, só especificar, não é adjunta de nominal, vestimentas religiosas. Onde? Na igreja? Não, 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 não. No jogo, no esporte. Aí depois eu olhei para baixo e mirei. São palavras antitéticas, legal. Um vai defender opressão, o outro vai defender liberdade. Já entendi. Entendi. Entendendo a proposta, gente, é gabarito. Tá bom? Sucesso para você, uma boa prova da Unifesp. Vamos lá, gente. Com o Hernaldica, sempre com você. Precisou, estamos ligados, juntos aí com esta aula de vestibular. Um abraço, querido e querida. Dá um like. Voltarei com mais revisões.